Olá, crianças, dando continuidade aos estudos da apostila avaliativa de vocês. Essa nossa aula de número 4 é a avaliação de história. Esse conteúdo vai falar um pouquinho sobre o Brasil colônia. Olha que pintura bonita que vocês têm. Olha que lindo a imagem, né? Então vamos lá? O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas ao longo dos anos. Porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão. Mas a atividade que promoveu o maior deslocamento dos colonos para o interior foi a migração. Então, aqui nós temos um textinho que fala um pouco sobre a colonização do Brasil e com base nesse textinho vocês irão responder as questões aqui abaixo. Número 1. No texto menciona sobre a pecuária. A palavra sublinhada indica: letra A, o cultivo de plantas e ervas medicinais. Letra B, a criação de cavalos. Letra C, atividades econômicas voltadas para a criação de gado. Ou a letra D, a criação de cabras e ovelhas. Então, vocês irão assinalar apenas a alternativa que corresponde à pecuária. Número 2. No trecho As Drogas do Sertão, a expressão indica: letra A, produtos comercializados como bolsas, sapatos de couro e etc. Letra B, produtos silvestres de grande valor comercial como cacau, urucum e castanha do Pará. Letra C, venda e compra de gados. Ou a letra D, técnicas para cultivar a terra. Então, aqui vocês também irão assinalar apenas a alternativa que corresponde às drogas do sertão. Número 3. Ao longo da história, a atividade de mineração veio evoluindo, porém foi na antiguidade que teve maior importância da história. Que atividade é essa? Exploração de minério em extinção? Atividade voltada à criação de gado? Exploração de recursos minerais ou exploração da agricultura? Vocês irão então assinalar apenas a alternativa que corresponde à atividade de mineração aqui nessa questão, ok? Antes da atual divisão territorial do Brasil, o nosso país passou por outra divisão de terras, chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram um sistema de administração territorial criada pelo rei de Portugal, Dom João III, em 1534. Este sistema consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particulares. Esse sistema foi criado pelo rei de Portugal com o objetivo de colonizar o Brasil. Ganharam o nome de capitanias hereditárias, pois eram transmitidas de pai para filho de forma hereditária. Então, aqui esse textinho fala um pouco sobre a divisão territorial do Brasil na época da colonização, né? E aí, de acordo com o texto, responda. Número 4. Na colonização do Brasil, o Brasil foi dividido em várias faixas de terra chamadas: letra A, donatários. Letra B, unidades federativas. Letra C, capitanias hereditárias. Ou letra D, tratados de Tordesilhas. Então, vocês irão assinalar apenas a alternativa que corresponde às faixas de terra, como que foi chamada as faixas de terra que foi dividido o Brasil. A número 5. As capitanias hereditárias foram um sistema de administração criado em letra A, 1888, letra B, 1500, letra C, 1534 ou letra D, 1920. Também vocês irão assinalar apenas a alternativa que corresponde ao ano em que foram criado esse sistema. Número 6. Observe a pirâmide abaixo. Sociedade do açúcar. Aristocracia, senhor de engenho. Homens livres, senhores de terra, sem engenho, carpinteiro, ferreiro e etc. E escravos.
Então, essa pirâmide aqui é uma pirâmide que corresponde à sociedade, né? Na época da colonização. Aqui em cima, então, está no topo da pirâmide, em uma minoria, os senhores de engenho. Aqui no meio da pirâmide estão os homens livres, senhores de terra, sem engenho, carpinteiro, ferreiro, capataz de fazenda. E aqui embaixo, né, na pirâmide, estão os escravizados, as pessoas escravizadas. E aí, com base nessa pirâmide, vocês irão responder a questão aqui abaixo. Quem está no topo da pirâmide? Escravos, homens livres, senhores de engenho ou ferreiros? Aí vocês voltam aqui no topo da pirâmide e vocês irão ver quem está em cima da pirâmide. Irão assinalar aqui abaixo. Número 7. Quem está na maior parcela da pirâmide? Letra A, os escravizados e senhores de terra. Letra B, os homens livres e os senhores de terra. Letra C, os escravizados e os homens livres ou os escravos. Então, vocês irão voltar aqui na pirâmide e vocês irão ver quem está em maior proporção lá na pirâmide. Irão assinalar apenas a alternativa que corresponde à pergunta aqui acima, ok? Número 8. Observe o gráfico e responda. Esse gráfico aqui, então, ele está falando está falando sobre o tráfico de escravos no Brasil, de 1845 a 1852. Aqui o gráfico está representado nos anos, né? E aí, com base nesse gráfico, vocês irão responder a questão aqui abaixo. Em que período houve o aumento do número de escravizados trazidos ao Brasil? Letra A, 1846. Letra B, 1849. Letra C, 1847. Ou letra D, 1848. Aí vocês irão voltar aqui no gráfico e irão observar em que ano que teve o maior aumento, né? Que teve o maior número de escravos, e vocês irão assinalar aqui, certo? Número 9. De acordo com o texto abaixo, responda a questão. A partir da década de 1870, o trabalho escravo começou a ganhar cada vez mais críticos, políticos, intelectuais, escritores, religiosos e até mesmo cafeicultores passaram a posicionar-se contra a escravidão. As críticas e as pressões eram muitas e espalhadas por todas as províncias do Império. Diante de tal situação, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, a qual estava doente nesse momento e distante da vida pública, assinou em 13 de maio de 1888 a lei que iria abolir por completo a escravidão em nosso país. A lei que a princesa Isabel assinou ficou conhecida como: letra A, Lei Eusébio de Queiroz. Letra B, Lei do Sexagenário. Letra C, Lei Áurea. Ou letra D, Lei do Ventre Livre. Então, vocês irão assinalar apenas o nome da lei que corresponde ao textinho aqui acima, ok? No decorrer do século XIX, o café gerou riqueza ao Brasil, especialmente aos fazendeiros e cafeicultores. Depois de 1850, com o fim do tráfico negreiro, decretado pela Lei Eusébio de Queiroz, os fazendeiros das áreas de grande produção de café, como São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a adquirir escravos para trabalhar em seus cafezais por meio do tráfico interno com outras regiões do Brasil, especialmente do Nordeste, que estava em fase de decadência econômica. Mas sem a entrada de novos escravos no país, não havia mão de obra suficiente nas lavouras cafeeiras e seria necessário buscar outras alternativas de trabalho, como a vinda de imigrantes. Então, com base nesse texto aqui acima, vocês irão responder a questão número 10. De acordo com o texto lido, responda: como ficou conhecida a lei que proibia o tráfico de escravos? Letra A, Lei do Ventre Livre. Letra B,
Lei Eusébio de Queiroz? Letra C. Lei dos Sexagenários? Ou letra D. Lei Áurea? Então, vocês irão assinalar apenas a questão correspondente à lei que proibia o tráfico de escravos no Brasil. Leia o texto abaixo. A população negra, escrava ou não, era a maioria na sociedade brasileira do Segundo Reinado, assim como no período colonial. Os africanos faziam boa parte dos serviços braçais no Brasil, após a independência em 1822. Todas as pessoas que tinham alguma posse compravam um escravo, o qual trabalhava 14 horas por dia. Era um escravo doméstico. Número 11. Marque com um X as funções que os escravos domésticos faziam. Então, vocês irão assinalar as funções aqui que os escravos domésticos faziam. Responsáveis por lavar roupas, ensacar todo o açúcar que vinha da fazenda, torrar o café, preparar o banho de seus senhores, responsáveis pela alimentação, limpar a casa de seus proprietários, cuidar dos animais, ou preparar a cama de seus senhores. Então, vocês irão marcar com um X as funções que os escravos domésticos faziam. Então, aqui corresponde aos trabalhos domésticos, certo? E essa foi, então, a nossa aula de avaliação de história de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso reste alguma dúvida, procure o professor lá no grupo de estudos. Tchau e até a próxima aula.